Inclusão social como alternativa para tirar a cidade do caminho da violência e garantir o desenvolvimento de Florianópolis com sustentabilidade ambiental. Esse é o principal foco do movimento Floripa Sustentável. Vamos conhecer? E eu recebo hoje no estúdio do Rede de Inclusão a coordenadora do movimento Floripa Sustentável, Zena Becker. Zena, obrigada pela presença aqui no Rede de Inclusão. Um assunto tão rico, e a gente vai falar desse movimento que começou em 2017 e tem como lema prosperidade na inclusão social. Conta pra gente como é que funciona esse movimento. Bem, obrigada pelo convite primeiro. A gente sempre está disposto a responder e a corresponder com as necessidades, principalmente quando é para divulgar um trabalho. O movimento Floripa Sustentável é novo, realmente ele tem só 3 anos, mas todas as entidades que compõem esse movimento já têm muitos anos de trabalho. Por que ele surgiu? Com a necessidade de integrar todos os stakeholders da cidade. Iniciativa privada, muitos empresários fazem parte, acadêmicos, sociedade civil, as entidades, são 41 entidades, ou seja, unir a cidade no entorno de um bem, eu dizendo assim, prosperidade com inclusão social. O que significa isso? Eu não tenho como ter um desenvolvimento econômico sozinho sem que eu tenha a inclusão dessas pessoas. Eu não tenho como incluir essas pessoas se o desenvolvimento econômico não acontecer, porque alguém precisa pagar a conta, né? Então surgiu com essa ideia. Aí sim, trabalhar diversos projetos, desde plano diretor, adoção de praças, cada entidade trabalha com seus projetos naturalmente e nós nos integramos e discutimos alguns fatos que no momento estejam acontecendo, como por exemplo, plano diretor, outras vezes orla e por aí afora. São diversos projetos que a gente tem discutido em conjunto ou apoiando alguma entidade, como por exemplo, a CDL trabalha fortemente nos vendedores ambulantes, né? Ela é contra a pirataria, então todo o movimento apoia o projeto da CDL e vai junto, porque não adianta, uma cidade só cresce quando todas as forças dão as mãos. E Florianópolis é uma cidade encantadora, né, que recebe milhares de turistas. O que pode ser feito para crescer de forma correta nesse sentido? Uma boa ideia, uma boa pergunta. As pessoas sempre questionam, não tem planejamento. Uma cidade nasce, é um mercado público e ela vai crescendo no seu entorno e vai tomando conta do território. Ela precisa, sim, urgentemente terminar o plano diretor, que já foi aprovado, mas faltou regulamentar muitos artigos, foi trabalhado, o movimento Floripa Sustentável com as entidades trabalhou ano passado o ano inteiro para propor ou apoiar algumas ações da prefeitura. O prefeito já mandou para a Câmara, precisa que a Câmara urgentemente aprove isso. Por quê? Plano diretor é a carta que vai reger onde pode crescer, como pode crescer. Por exemplo, uma das coisas que o plano diretor contempla e que é muito importante são as centralidades. Nós temos a centralidade dos ingleses, de Canasvieiras, de Santo Antônio, de Ribeirão da Ilha, o centro da cidade. Essa centralidade significa que a pessoa tem que morar, trabalhar, estudar, ter saúde no bairro onde mora. O mundo inteiro hoje trabalha assim, centralizando as pessoas, andando o mínimo possível e se tornando totalmente independente do centro da cidade, onde essa cidade cresceu. Mas para isso precisa que o plano diretor dite as regras. E principalmente nós temos que entender que uma centralidade só tem sucesso quando ela tem verticalização. Casas espalhadas pelo território é caro para o município, tem que levar a mesma logística de abastecimento de água, de drenagem, de esgoto, de escola, de posto de saúde, de creche para 50, 100 pessoas. A hora que tu centraliza isso, verticaliza, tu põe mais pessoas morando
e tem um detalhe muito importante, tu tem maior preservação ambiental. Porque vamos simular que você pegue um terreno de 1.000 metros quadrados e a prefeitura diz que só possa construir 200 metros. Tu verticaliza, o resto pode ser uma praça ou uma área verde. É isso que a gente precisa entender. Centralidade com verticalização é o que vai, inclusive, melhorar a mobilidade. A gente vai torcer para que saia do papel e funcione, né? Não tenha dúvida que funciona. Basta a Câmara aprovar o que o prefeito mandou. E a gente falando ainda de cidade, falando da ergonomia da cidade, desse direito de ir e vir, né? E das praças que a gente estava falando, esse projeto maravilhoso, simples e que pode mudar a vida da cidade, das famílias, com a inclusão social, só fazendo uma praça. Florianópolis, geograficamente, ela é difícil, porque ela é fina e comprida. Então, o transporte é mais complicado, precisa fazer um eixo de um transporte mais rápido e depois distribuir com transportes menores para os bairros. Ela é um pouquinho mais complicada, não é tão fácil como Curitiba, por exemplo. Bom, a hora que tu trabalha isso e tu já organizou a população nas suas centralidades, precisa que tenha área de preservação, de lazer. Quando a Floripa Amanhã começou os projetos Adote uma Praça, há mais ou menos uns 10 anos, é que a gente começou a perceber, nós já sabíamos disso, mas até de conscientizar o poder público, a iniciativa privada, de que uma praça recuperada, ela trabalha urbanismo, porque é outra coisa, ela trabalha segurança preventiva, porque as pessoas passam a ocupar aquele espaço, a gente está vendo cada praça, tanto o prefeito ou o empresário tem feito, imediatamente a população daquela comunidade já toma conta da praça, né? Ocupa. E trabalha também a saúde preventiva. O idoso vai tomar sol, vai caminhar, o bebê vai tomar sol, as pessoas caminham, tudo isso, olha só, você trabalha urbanismo, meio ambiente, segurança e saúde, apenas na adoção de praça. Sim, sensacional. Que projeto sensacional. Então tem muitas praças adotadas e muitos empresários conscientes e junto o prefeito também está fazendo mais algumas, que ele também entende. Aí é que está... E a população, ela pode ajudar? Muito. Primeiro, não destruir. Começa por aí. Segundo, cuidar. Sabe? Não só não destruir, mas tem que cuidar. Sim. Também assim, ó, houve um vandalismo, denuncie, chame a prefeitura, chame aquele empresário que é o adotante e que está mantendo a recuperação daquela praça. Isso é participação social. Por isso que o Movimento Floripa Sustentável foi criado. Exatamente para criar essa cultura. A cidade é nossa. Não é do prefeito. Cada prefeito que entra e sai, nós temos que estar sempre vigilantes, apoiando as boas ações, que nós partimos do seguinte princípio: quem se elegeu, mesmo que eu não tenha votado, a partir de amanhã ele é meu prefeito, porque a cidade não pode sofrer as consequências. Essa é a teoria que a gente sempre aplica no Movimento Floripa Sustentável. E vocês atuam também nas periferias, com projetos de desenvolvimento na área de tecnologia. Como que funciona? A gente fez um estudo e definiu algumas áreas de risco, que a gente chama. Por exemplo, as empresas de tecnologia hoje têm em torno de 2.000 vagas procurando pessoas. Mas também não dá para pegar aquela pessoa que está lá e capacitar, porque ele não teve uma formação. Hoje a prefeitura, depois da gente trabalhar muito junto com eles, já está colocando na pré-escola e principalmente na primeira e segunda série, já para frente, a linguagem digital. Porque essa criança, ela precisa... Não tem mais como não ter isso. Não tem mais como, ela precisa vir com preparo, né, dessa escola, da base, para depois, quando chegar lá no segundo grau, você formar um técnico com capacidade, aí sim para trabalhar na tecnologia ou na área de turismo ou prestação de serviços. Infelizmente ou felizmente, tudo passa pela educação, principalmente a educação básica. Às vezes, mas creche é para essas mães não trabalharem e botar os filhos. Não. A creche é a formação básica dessa criança. Ela vendo que ela tem um futuro e que ela vai se vislumbrar até para uma profissão, não tenha dúvida de que ela não vai para o crime, tá? E que ela um dia vai atender, daí sim, a classe econômica.
Porque quando tu trabalha desenvolvimento com inclusão social, o empresário, para ter sucesso na empresa dele, precisa de mão de obra. Lógico. A pessoa para ir trabalhar nessa empresa precisa ser capacitada. No mínimo, aprender um básico, que depois a capacitação mais especializada, a empresa mesmo dá, né? Mas ela tem que ter essa bagagem, essa base já lá da pré-escola ou no ensino fundamental. Aí sim você une as forças e completando, nós reunimos um grupo de empresários e na identificação desses polos, um deles a gente elegeu, que é aqui o Monte Serra, onde tem o trabalho do Padre Wilson, e estamos fazendo um projeto para construir um grande prédio para transformar aquilo ali no centro de inovação e tecnologia, com o objetivo exclusivamente capacitar toda a população do Monte Serra, de toda aquela região ali, né, ali do Morro da Cruz, por ali tudo, para que essas pessoas possam trabalhar no Parque Tecnológico, por exemplo, que é tão pertinho de casa, na própria Fundação CERT, que é na Universidade Federal, né? E depois o Monte Verde, se a gente conseguir fazer, a ideia é estender para lá também o mesmo projeto, para capacitar aquela mão de obra que tem ali, para trabalhar, por que não, no Sapiens Park, por exemplo. E junto no turismo, que a gente não pode esquecer que tecnologia e turismo andam junto. Hoje a gente tem isso muito forte. Vamos dizer assim, turismo arrecada mais, tecnologia arrecada menos. Depois a tecnologia arrecada... Ninguém arrecada mais, ninguém arrecada menos. A tecnologia traz o turismo e o turismo traz a tecnologia também. E Florianópolis é uma cidade turística, né? Que porque recebe... uma cidade só é boa para o turismo quando ela é ótima para quem mora. Eu duvido que a gente não tenha vontade de visitar uma cidade quando tem alguém diz assim, eu adoro morar naquela cidade, ela é muito boa, muito segura, ela tem saúde, puxa, eu quero conhecer. Aí eu fui fazer turismo. E falando da violência da cidade, isso mudou também, né? As pessoas têm que entender que a gente não pode viver segregado. A hora que eu começo a segregar, eu começo a levantar o muro da minha casa, eu começo a levantar o muro do edifício, começo a botar um alarme, enfim, usando milhões de artifícios de segurança e eu vou me aprisionando, eu vou criando uma prisão para mim, tá? Isso a hora em que eu abro as minhas portas, ou seja, né, no meu entorno, se eu sou um empresário, e eu acho que aonde eu construir um prédio, eu posso construir uma praça para oportunizar essa pessoa chegar perto do prédio. E quem sabe um dia trabalhar no prédio. E não tem dúvida que a segurança vem junto. E como você vê a inclusão com a entrada de imigrantes sem condições totais aqui? Isso é um problema muito sério para todos, né, não é só para Florianópolis, mas que tem que ser resolvido, tá? Hoje, com a globalização, com a abertura de mercado, você tem que acolher. Eu não tenho dúvida. É problema? É problema. Uma cidade que já está definida para o número X de habitantes, de repente começa a vir gente de fora, sinto muito. Mas tem que capacitar, tem que acolher e tem que incluir. Porque é fácil falar, a cidade não está preparada. Tem que se preparar. Ela e tem como que é se que preparar. E como é que faz? Junta toda a sociedade, e a gente já tem bastante grupos acolhendo, igrejas, grupos sociais acolhendo, capacitando, principalmente com a língua, já começa por ali, o básico, com a língua, e incluindo em algum lugar para morar, dando emprego, porque tem muita gente que vem de fora já bem capacitada. Muita gente de nível superior, essa pessoa só quer uma oportunidade. Agora, o que não pode é isso que, assim, estigmatizar essa pessoa, porque ela vem de outro país, aqui não tem lugar, a cidade não está preparada. Não é assim. E daí o governo federal precisa também adotar algumas políticas públicas, definindo desde verbas para distribuição para os municípios, que os municípios não têm arrecadação suficiente para isso, mas eu sinto muito, tem que envolver a sociedade toda e acolher. Zena, que bom Santa Catarina ter pessoas com essas atitudes, com esse pensamento. Muito obrigada pela presença aqui no Rede de Inclusão. Acho que a gente só tem a ganhar, o Estado só tem a ganhar. Gostaria de agradecer você pela companhia, lembrando que você pode e deve participar, mandando sugestões e pautas para o e-mail que está aqui embaixo da sua tela. Obrigada e até o próximo Rede de Inclusão.